No vídeo anterior, eu falei sobre o tema na seguinte proposta: é possível uma pessoa religiosa viver casada ou se relacionar com uma pessoa não religiosa e assim ter um relacionamento saudável? E nesse vídeo eu pretendo falar sobre a relação de Charles Darwin, um homem que acreditam que ele era ateu, agnóstico, não religioso, não cria em Deus, e outros acreditam que não, ele vinha de uma família religiosa. E a esposa dele, que tinha a religião como algo muito importante, a fé, a espiritualidade, era uma mulher religiosa, e como que era a relação deles dois, e se era uma relação saudável. E para isso eu trouxe aqui para vocês um livro interessantíssimo, que é a principal obra de Charles Darwin. Charles Darwin escreveu este livro, chamado A Origem das Espécies, que eu dei de presente para minha esposa, que é bióloga, quando a gente estava ali no comecinho do nosso namoro, quando a gente se conheceu em 2008, ela fez aniversário em 2011, e aí eu dei esse livro de presente para ela. E fiz uma dedicatória aqui no livro, e se você quiser saber qual foi a dedicatória que eu escrevi para ela, então escreva aqui nos comentários. Se você não escrever, eu não vou dizer qual foi a dedicatória que eu fiz para ela e vou deixar em segredo. Bom, fica aí esse mistério e esse segredo para você. Esse livro, A Origem das Espécies, é a principal obra de Charles Darwin, que é o pai, obviamente, da biologia e de muitas outras teorias da biologia. E ao escrever esse livro, tem uma história muito curiosa. As pessoas acreditam que Charles Darwin era um homem ateu, depois outros acreditam que ele era agnóstico, outros acreditam que ele não cria em Deus, outros acreditam que ele era um homem de uma igreja, digamos assim, católica ou protestante. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso, e outros também perguntam sobre a fé da esposa dele, se ela era uma mulher de fé, espiritual, religiosa, como era isso, tudo mais, e como que isso se contrapunha na relação dos dois nesse tema que nós estamos tratando, que é o seguinte: não é sobre religião, é sobre relação. E a seguinte pergunta: é possível duas pessoas, uma religiosa e uma não religiosa, casadas, viverem juntos, uma relação saudável? Bom, vamos usar o tema do exemplo do Charles Darwin e da esposa dele, para a gente poder entender um pouco melhor sobre isso. Então, para tanto, entenda uma coisa, vamos lá. Charles Darwin é criado pelos seus pais numa família da igreja anglicana, que é um meio termo entre as crenças católicas e as crenças protestantes. Ela meio que une as duas bases de fé com suas diferenças, divergências e conceitos, né, que vão comungar um pouco com a igreja católica e um pouco com a igreja protestante. É um meio termo ali entre as duas formas de religião e prática de espiritualidade e fé. Bom, a igreja anglicana, ela, por um tempo, ela existiu, dizem alguns historiadores da religião, na igreja anglicana católica, e depois foi criada a igreja anglicana protestante. Com isso, a gente não sabe dizer se Charles Darwin frequentava a igreja anglicana protestante dos seus pais, e se, portanto, a esposa dele frequentava a igreja anglicana católica. Essa é uma dúvida que paira ali no ar. Ou se Charles Darwin frequentava, por exemplo, a igreja presbiteriana depois de ter saído da casa dos pais que vinham da igreja anglicana. E se, portanto, a esposa dele frequentava a igreja católica. Enfim, não sabemos bem sobre isso, mas o que sabemos é que eles frequentavam duas religiões diferentes. Provavelmente Charles Darwin ele frequentava a igreja protestante e provavelmente a esposa dele frequentava a igreja católica. E o outro ponto em comum é que os filhos deles frequentavam ambas as igrejas, tanto a igreja protestante, junto com Charles Darwin, quanto a igreja católica, junto com a esposa dele, Emma Darwin, né? Então o casal ia, né, ora o marido e a esposa e os filhos para a igreja protestante, ora a esposa e o marido e os filhos para a igreja católica. E ali eles frequentavam esses dois ambientes tranquilamente, comungando das duas formas de religião, de fé e de espiritualidade. No meio do caminho, Darwin ele vai começar a estudar sobre a origem das espécies, sobre a origem do universo, e ele vai começando a conceber um Deus que se expande muito maior do que o Deus da religião, um Deus universal, um Deus que estaria relacionado muito mais do que aquele lugar da religião. E ele vai gradualmente convertendo a sua fé em algo que é não religioso, mas algo que crê num Deus universal, um Deus que
criou todas as coisas e que está para além da religião. E na sequência, o Darwin vai começando a questionar as questões relacionadas à religião católica, à religião protestante, e ele vai começando a mudar de posição e começando a evoluir um processo interno dentro dele gradual de ser um homem espiritual e de fé e não religioso. E ele vai se tornando um homem da ciência, que continua crendo em Deus. Alguns acreditam que, por fim, ele se torna um ateu ou um agnóstico ou um homem que não crê em nada, apenas na ciência. Mas se você olhar nos escritos dele e em tudo que ele fala, você vai perceber que, por fim, nesse processo gradual de questionar a religião e começar a acreditar num Deus maior que a religião, ele acaba crendo num Deus que é um Deus infinito, poderoso, excelso, sublime, onipresente, onipotente, onisciente e causa primeira de todas as coisas. A esposa dele, no entanto, a Emma Darwin, ela é uma mulher religiosa. Ela crê na Igreja Católica e ela frequenta a Igreja Católica. E também a Igreja Anglicana, é claro. E então ela cria os filhos nessas crenças, nesses dogmas, nessas regras de fé e prática e tudo mais. E para ela a religião é muito importante. E então chega um momento em que o Darwin escreve esse livro, A Origem das Espécies, que vai começar a pôr à prova as questões sobre se a fé é capaz de ser conciliada com a ciência. E se a fé contradiz a ciência e a ciência contradiz a fé. E essa discussão, que estava muito em voga na época, ela acaba sendo um conflito muito grande. E a esposa do Darwin, então, entra em conflito com ele no casamento sobre isso, com medo e tentando protegê-lo das críticas que haveriam no momento. Então o Darwin, após escrever esse grosso livro, ele então entrega os manuscritos para ela e diz o seguinte: leia, se você achar que nós não devemos publicar, jogue no fogo. E se você achar que nós devemos publicar, então vamos publicar. E por fim, acredite, qual foi a resposta dela? Publique. O mundo precisa saber dessa grande obra e isso irá contribuir com a fé das pessoas. E então ele acaba publicando o livro. E há quem diga que no primeiro dia de lançamento, nas primeiras 24 horas, esse livro alcançou a marca de 2 milhões de cópias vendidas. Numa data em que a gráfica era precaríssima. Olha, então, essa história desse casal, ela nos mostra que é possível um casal de pessoas que não são religiosas e pessoas que são religiosas viverem juntos uma relação saudável, como eles viveram uma vida inteira e criaram seus filhos. E essa também é a minha história. Minha esposa é católica, formada em biologia e é uma mulher religiosa. Eu sou um homem de fé espiritual, não religioso, e vivemos uma relação saudável. Nos amamos saudavelmente. Eu amo você, minha esposa, Ana Lídia. Um beijo e esse vídeo eu dedico para você. Porque não é sobre religião, é sobre relação.